Dando continuidade à história, Salomé, muitas vidas, um só coração. Ditado pelo Espírito Lúcius, psicografada por Sandra Carneiro. Capítulo 14. Os dois repetiram a sobremesa e tomaram mais meia garrafa de vinho, conversando descontraídos. Rafaela relaxou e sentiu-se mais animada. Preparavam-se para sair do restaurante quando ela avistou um casal na mesa mais próxima à porta. Instantaneamente gelou e empalideceu. O que foi, Rafaela? Está vendo o Bernardo naquela mesa perto da saída? Onde? Não olhe diretamente, disfarce. Eu vi, é ele mesmo. É ele mesmo. Ai, que raiva! E aquela deve ser a responsável pelo fim do casamento da minha prima. Passaram pela mesa do casal e a jovem apertou o passo para não ter que cumprimentá-lo e nem olhar para ele. Bernardo a reconheceu de longe e aguardou igualmente constrangido, temeroso da reação dela. Ficou aliviado quando a viu passar, ignorando a sua presença e a de Michele. Aquela hora da noite, em um restaurante caro e bem frequentado, o que ele menos queria era ter que enfrentar a hostilidade da família de Luana. E justamente da prima, de quem a esposa era tão amiga. Apesar de não ter nem falado com Rafaela, ele sentiu um forte impacto ao vê-la. Conhecia bem o temperamento da moça e imaginou que pudesse destratá-lo diante da mulher de quem se enamorara. No caminho para a casa de Michele, dirigia em silêncio. Ao encostar o carro, ia desligando quando ela falou com voz suave e macia. Vou precisar subir logo, querido. Hoje não poderemos ficar juntos por mais tempo. E por quê? Eu tenho um cliente bem cedo amanhã. Esse seu trabalho está tomando tempo e energia demais, queixou-se, enquanto acariciava o ombro desnudo da amante. É verdade. Estou com muito trabalho na agência. O atendimento aos clientes é cansativo, você sabe. Mas não devia reclamar, pois foi assim que nos conhecemos. Foram as horas e horas trabalhando sobre o projeto de sua empresa que atraíram a minha atenção. Abraçou Bernardo e beijou-o com paixão, demonstrando todo o desejo que sentia. Ele, por sua vez, dominado por desejo ainda mais veemente, insistiu. Eu quero subir, passar a noite com você. Faz 5 dias que não ficamos juntos. Teremos o final de semana. Não, eu quero você hoje, agora. Eu também, querido, eu também. É que eu não posso, ou não conseguirei trabalhar amanhã. Eu quero você, Michele. Ao ver a jovem séria e pensativa, ele acariciou seu rosto e indagou. O que foi? Está preocupada com alguma coisa? Você resolveu sua situação, Bernardo? Não quero mais escândalos. Temo que a sua mulher apareça na agência ou aqui na minha casa. Fique tranquila. Eu já conversei com ela. Só vamos precisar de um tempo. Não posso forçar a situação. Luana sabe que eu quero o divórcio. Porém, devemos esperar que se acostume com a ideia. Tem que ser aos poucos. Envolvendo-o em um abraço cheio de malícia, ela murmurou em seu ouvido. É uma pena. Tudo isso apenas nos faz perder tempo. Ao invés de estarmos juntos, vivendo o nosso amor, você está naquele flat e eu aqui, tendo de ficar submetida aos horários exigentes da agência. Eu sei que você tem sido paciente e eu peço que aguente um pouco mais. Eu preciso ser cauteloso. Receio que ela faça escândalo ou outra besteira qualquer. Quero que você, acima de tudo, Michele, esteja certa disso. Todavia, eu
tenho de pensar em meus filhos? Ela não respondeu, sentindo ciúmes brotar intenso no peito. Não queria dividir Bernardo com ninguém, especialmente com aqueles pirralhos. Não gostava muito de crianças e queria o amante somente para si. Agora eu preciso mesmo subir. Amanhã nos vemos. Pego-o na agência e vamos sair para dançar. Amanhã é sexta-feira e não sei se vai dar. Talvez precise trabalhar no sábado. De novo. E o que é que tem? Você trabalha tanto nos finais de semana? Está sendo injusta. Isso acontece muito raramente. Ela sorriu, insinuante e sensual. Abriu a porta, deu a volta até o vidro do motorista e, após um beijo apaixonado, falou em seu ouvido: Eu sou sua, querido. Quando desejar, me terá unicamente para você. Por enquanto, dependo do meu trabalho, do meu salário. Bernardo fechou o semblante contrariado e respondeu áspero: Vou acabar com isso logo. Pode pedir demissão do emprego. Como assim? Você não tem que trabalhar desta maneira. Não quer montar a sua boutique? Não é esse o seu sonho? Claro, sempre foi. Uma loja de lingerie. Das mais caras. Sempre foi o meu sonho. Pois então está decidido. Vamos fazer os planos no fim de semana. Segurou-lhe o pulso com força. Chegue mais tarde amanhã. Peça demissão e vamos começar a fazer os planos. Vou lhe dar tudo o que você merece. Satisfeita e sem pensar, Michelle atirou-se ao pescoço do amante e o beijou afoita. Depois abriu o portão da garagem e disse: Vou subindo enquanto você estacione, não demore. Michelle era uma bela mulher de 38 anos, vaidosa, adorava roupas finas, joias, perfumes caros e tudo que lhe desse prazer e satisfação. Aquela não era a primeira vez em que contribuía para o fim de um casamento. Mais jovem, envolvera-se com um homem casado 20 anos mais velho. Quando este resolver abandonar a família por ela, Michelle mudou de ideia. Percebeu que ele passaria a controlá-la e desistiu da relação. Não sentia remorso ou arrependimento. Queria viver a vida com o que tinha de melhor e queria que um homem cuidasse dela e a provesse de tudo. Trabalhava apenas pela necessidade, sem qualquer interesse pela realização pessoal e profissional. Agora, entretanto, a conquista fora mais significativa, a maior que já tivera. Bernardo era apenas 8 anos mais velho do que ela. Era bonito, rico, talentoso, um homem bem-sucedido. Meio carente às vezes, mas disso ela sabia cuidar muito bem. Além do mais, estava completamente apaixonado e disposto a lhe dar tudo. Ela estava satisfeita, finalmente encontrar alguém à altura dos seus sonhos. Quanto a Bernardo, seguia por um caminho sem volta. Entregara-se àquela paixão sem pensar. Não percebia que acabava por satisfazer todas as vontades de Michelle, que, ao contrário de Luana, não as expressava claramente, mas de modo velado, levando-o a agir como ela queria, sem se dar conta. Ao lado dela, sentia-se livre, forte, viril. Segundo a sua visão, Michelle não o controlava, e sim o desejava. Para viver a sua paixão, queria livrar-se das exigências e responsabilidades conjugais que lhe pesavam nos ombros. Tentava não pensar na esposa, nem no impacto que a sua decisão causava nos filhos, na vida de todos ao seu redor. Evitava ao máximo recordar os bons momentos que tivera ao lado da esposa, por quem fora apaixonado. Afinal, os casamentos acabam. Justificava-se quando a consciência ameaçava chamá-la à reflexão. Na realidade, Bernardo assumira um compromisso com Luana, antes de reencarnarem.
A família que havia construído tinha propósitos bem definidos. Ele, no entanto, esforçava-se por abafar a consciência e seguia os seus impulsos, sem avaliar as consequências de suas ações. Já Rafaela se manteve calada desde o inesperado encontro no restaurante e Giovanni tentou animá-la, distraindo a sua atenção. Foi até as barracas de plantas próximo ao cemitério do Araçá, encostou o carro e comprou-lhe um buquê enorme, cheio de flores lindas e perfumadas, lírios, rosas, gérberas e orquídeas. O arranjo era maravilhoso. Não precisava fazer isso, Rafaela protestou ao recebê-lo. Eu quero ver você feliz. Posso ao menos tentar? Ela baixou a cabeça, tentando controlar a emoção. Quando ergueu novamente o rosto, fitou o namorado. Estávamos conversando sobre isso, sobre o sofrimento em toda a parte. Agora, nesse exato momento, você não precisa sofrer. Estamos aqui, vivendo um bom momento. Veja a beleza dessas flores. Rafaela sentiu o aroma intenso e agradável que vinha do buquê e sorriu. Você não tem jeito mesmo. Não, eu sou romântico e incorrigível e apaixonado por você. Ainda com os olhos rasos de lágrimas, a jovem não conseguiu deixar de sorrir. Definitivamente, Giovanni trazia alento e alegria para sua vida. Elsa colocou o neto na cama e acabou de contar uma historinha para acalmá-lo. Pedro, que a princípio não queria se deitar e sim ficar com a mãe, era o mais apegado dos dois filhos. Estava cada dia mais arredio. Com paciência, a avó acabou por tranquilizá-lo e ao final da história o menino dormia. Ela o cobriu e afagou-lhe os cabelos com suavidade, depois marcando a página para poder continuar a leitura em outra hora. Colocou o livro na estante e saiu em silêncio. Da porta, contemplou o penalizado garoto de 4 anos incompletos. Estava preocupada com a situação da família. A filha não reagia, os netos se mostravam rebeldes e inquietos, criando atritos na escola. Atacavam os colegas e eram extremamente agressivos com os professores. Luana fora chamada e apelara para a mãe, por não se achar em condições de comparecer. Elsa tinha o seu trabalho numa firma de advocacia que dividia com os 2 sócios. Mesmo assim, deixou o escritório e compareceu à reunião. Sabia que, se a filha não tomasse uma atitude enérgica, o problema ficaria cada vez mais fora de controle. Na escola, explicou a orientadora pedagógica, bem como a professora, que a família passava por uma fase delicada, em que ela procurava dar apoio à única filha. Pediu colaboração e paciência. A direção da escola declarou compreender, mas determinou que as crianças fossem corrigidas, pois a situação ia se tornando insuportável. Elsa saiu da reunião desanimada. Não sabia ao certo o que fazer. Estava confusa e não costumava sentir-se assim. Era uma mulher que lutara desde cedo por sua liberdade, por sua realização, para ter o seu espaço no mundo. Com 18 anos, ao término do ensino médio, decidira sair do país e estudar em Stanford, nos Estados Unidos. Enfrentara dias difíceis. Além de estudar muito, precisava trabalhar para pagar parte da bolsa que recebera. E fora naquele país que os seus ideais femininos se haviam fortalecido. Lá encontrara um movimento estudantil vigoroso, estruturado e muitas jovens lutando pelo direito de conduzir a própria vida. Logo se enganjara e não tardara a participar de passeatas em favor da maior liberdade para a mulher. Quando retornou ao Brasil, deparou com mulheres ainda distantes das conquistas que havia testemunhado no exterior. Trabalhou arduamente por conscientizar as brasileiras dos seus direitos. Casou-se e teve uma filha. Contudo, em pouco tempo, apareceram as dificuldades no relacionamento e o casal se separou.
quando Luana era ainda pequena. Elsa criou a filha sozinha, preparou-a para a conquista da independência mediante a construção de uma carreira de sucesso vitoriosa. Contrariando a sua aspiração, a menina demonstrava desde cedo um claro desejo de casar-se. Dizia querer uma família grande, um marido que cuidasse dela. Assim, a mãe e filha se desentendiam frequentemente por causa das formas distintas de olhar o mundo. Elsa queria que Luana fosse como ela, ao passo que a jovem era muito diferente. Direcionava para o casamento toda a sua busca de realização e estava convicta de que encontraria um homem que a faria feliz, que lhe daria o seu castelo, o seu mundo de sonho, onde seria a rainha absoluta. Encontrou Bernardo. Elsa esperava que, como ela, a filha estudasse fora do país e tivesse uma carreira solidamente construída. Luana, por sua vez, só queria se casar e ter a sua família. Sendo uma jovem bonita e bem educada, Bernardo se apaixonou e casaram-se quando a moça completou 23 anos. Ela fez do lar o seu universo e a ele se dedicava com afinco. Promovia jantares e recepções que pudessem favorecer a ascensão profissional do marido, a quem apoiava zelosamente. E Bernardo crescia profissionalmente. Logo vieram os filhos. Luana cuidava de tudo e educava as crianças com firmeza. Queria que viessem a ser homens bem-sucedidos como o pai. Elsa pensava em tudo isso enquanto preparava um chá para si e para a filha. Foi até o quarto e entrou. Luana chorava baixinho, para evitar que alguém a escutasse. Quando notou a presença da mãe, limpou as lágrimas e tentou em vão disfarçar. Chorando de novo, minha filha? Não, balbuciou. Precisa tomar uma atitude. Não pode continuar assim. Está cada vez mais magra e abatida. Sentou-se na beira da cama e ofereceu chá. Marquei uma consulta para você com um psiquiatra, indicado pelo meu médico. Eu creio que ele poderá ajudá-la. Luana não respondeu. Sorveu vários goles com os olhos vidrados, perdido no vazio. A mãe tomou o chá ao seu lado, em silêncio. Ao final, informou. Estive na escola hoje. A reunião foi hoje? O Bernardo não apareceu? Não, eu fui sozinha. Decepcionada, a filha apenas suspirou. Você precisa dar atenção aos meninos, eles estão muito necessitados de você. Ela explodiu, gritando descontrolada. Eu não tenho condições de cuidar deles agora. Pelo amor de Deus, não me impressione. Não vê que não consigo? Eu estou sozinha, desesperada, sem ninguém que me ajude, que me apoie, abandonada. Tais palavras eram como estacas pontiagudas enterradas no coração de Elsa. A filha definitivamente não enxergava todo o esforço que ela fazia, todo o seu empenho para ajudá-la naquele momento, até mesmo relegando um pouco suas atividades profissionais. Luana só tinha pensamento para o marido que a deixara. Não se preocupava com os filhos, negligenciava totalmente as suas responsabilidades com a casa e consigo própria. Estava obcecada por uma única ideia, o abandono que sentia ante ao lar desfeito. A cada dia mais, enclausurada na dor, esquecia o mundo que a rodeava. Elsa respirou profundamente e, tirando a xícara vazia das mãos da filha, comentou enquanto saía. Marquei a consulta para amanhã à tarde. Pego os meninos e venho para cá. Almoçamos e já levo você. Não há condições de continuar desse jeito. Sem aguardar resposta, saiu e fechou a porta. Luana acomodou-se de novo na cama e entregou-se a doloroso pranto. Seu mundo perfeito havia desmoronado e ela não sabia o que fazer.
nem qual caminho deveria trilhar para reconstruí-lo. Só o que sabia era que queria recuperar a sua vida. Queria de volta o marido e tudo o que lhe fora roubado. Não tinha intenções de recomeçar, tampouco de seguir em frente. Sequer pensava em aprender com o processo. Não podia nem imaginar que houvesse algo para aprender com a situação atual. Sentia-se completa vítima da vida, da traição do marido, da indiferença daquela que lhe roubara a felicidade. E era contra outra que dirigia todo o seu ódio, sua mágoa, seu ressentimento. Capítulo 15. Era madrugada em Cabul. O vento gelado beijava o rosto de Laila, que, sentada à beira da janela, observava o céu cheio de estrelas, na imensidão da noite. Trazia o coração opresso pela angústia e pela saudade da irmã. De vez em quando tinha a impressão de que Farista iria entrar no quarto, como costumava fazer, e sentar-se junto dela em sua cama. Como era doído saber que não mais veria sua irmã. Não obstante, a dor que a consumia era outra. Olhava para as estrelas cintilantes e refletia. Para ela, Mohammed estava tão distante quanto as estrelas, embora acreditasse no profeta com todas as forças. Pensava que ele estava longe demais e ocupado com coisas mais importantes. Do contrário, teria ouvido as suas rogativas, as suas preces insistentes, suplicando socorro ao sagrado profeta. Seu olhar seguia a direção do local em que pela última vez vira a irmã com vida. Fixou a mente em Farista, em tudo o que devia ter sofrido naqueles momentos de agonia. A despeito da curta idade, a garota estava bem consciente do seu destino. Lembrou-se de Rafaela e do seu rosto todo machucado. A jornalista brasileira não conseguira ajudá-la afinal. Olhou para a mochila velha, jogada no chão, onde guardara o notebook. A alegria havia durado tão pouco. Não pudera ocultá-lo por muito tempo. Logo que recebeu o presente, deixou-o com a professora em que confiava. Obteve da mãe uma mochila velha para carregar o seu material da escola e, ao retornar da aula, trouxe o computador consigo. Procurou não mudar em nada o seu comportamento para não despertar a atenção da família. Com a máxima discrição, chegou a comparecer às 2 reuniões do grupo Rava, por 2 semanas seguidas. Lembrava-se com tristeza da manhã em que se preparava para ir à escola e já estava com a mochila nas costas, quando o pai entrou em seu quarto e informou, jogando um burca azul sobre a cama. Não precisa mais vestir-se como menino. Combinei seu casamento com Sadim. Ele a quer por esposa e está mesmo na hora de você se casar. A partir de hoje, pode vestir a burca. Agora é uma mulher comprometida. Apesar de aquela determinação já ser esperada, o choque foi tão grande que Laila começou a vomitar em cima da cama. A Fia, que vinha atrás do marido, correu para a filha, tentando acalmá-la. Sabia o quanto a decisão ofendia a jovem, porém não tinha coragem de dizer nada. Laila permanecia agarrada à mochila como se ali houvesse alguma esperança, algum conforto. Assim que ela parou de vomitar, o pai insistiu. Põe a roupa e desça. Vamos oficializar esse compromisso. A menina não respondia, nem se movia. O pai, irritado, arrancou-lhe a bolsa e atirou-a na parede. Chega dessa bobagem de estudar. Você não precisa mais fingir. Quanto a mim, eu vou casá-la e livrar-me do peso de mais uma mulher na família. Vamos, obedeça. Quando a mochila bateu com violência na parede, o pai estranhou o barulho e a abriu para ver o que havia dentro. Descoberto o notebook, enfureceu-se ainda mais e cobrou explicação. Onde arrumou isso? Gritava, quase que esfregando o equipamento na face da filha.
Na ausência de resposta, deu-lhe um tapa no rosto com toda a força. Ela continuava muda. A mãe então implorou: responda, por favor, de onde veio esse computador? Como a garota se manteve calada, o pai a surrou até deixá-la quase desmaiada. Enfim, satisfeito com a punição, arrebentou o notebook jogando-o brutalmente contra a parede. Bradava ameaças terríveis, não só a garota como também a esposa. Converse com a sua filha e a faça explicar-me o que significa isso. Ela vai ficar trancada no quarto até que me conte exatamente de onde veio esse computador. Está proibida de sair. Vai descer a minha ordem para ter com Sadim e depois volta para o quarto. Está entendido? Laila chorava baixinho, indignada, ferida, machucada. A Fia balançou a cabeça sentindo, com medo de que o marido ferisse ainda mais a menina. Quando ele saiu, perguntou num sussurro: foi a jornalista, não foi? Laila não respondeu. Fique aqui no seu quarto até que o seu pai a autorize sair. A mãe estava fechando a porta do quarto quando ela encontrou forças para indagar. Como pode concordar que eu seja obrigada a me casar com Sadim? Você viu o que ele fez com Farista? Sua irmã não foi muito boa esposa, não foi obediente. E desde quando isso justifica o que foi feito com ela? Como meu pai permitiu uma atrocidade dessa? Seu pai deu a palavra à família de Sadim. Eu não posso compreender. Eu não consigo aceitar tudo desse seu jeito passivo. E o que mais eu poderia fazer? Morrer? Laila baixou a cabeça sem palavras. A seguir, ergueu os olhos rasos d'água e balbuciou, enquanto as lágrimas lhe escorriam pela face. Nós já estamos mortas, mãe. Não sabendo o que dizer, a Fia saiu do quarto. Desde aquele dia, Laila não pôde mais deixar o pequeno cômodo. Passava ali dia e noite, descendo somente para fazer as refeições. Decorridos 2 dias, no momento em que Sadim chegou, a mãe foi buscá-la e acompanhou até a sala. O viúvo da irmã mediu-a de alto a baixo e comentou, tirando o véu da cabeça da noiva: quero que deixe os cabelos crescerem. Gosto deles bem longos. Laila não respondeu. Sentia tanto ódio, tamanha repugnância por aquele homem, que estar próxima dele lhe provocava náuseas. Quero que o casamento aconteça o mais breve possível. Ele falou ao sogro, e desta vez, para ter certeza de que esta aqui irá se comportar, eu vou levá-la para viver com a minha família, em minha terra, logo após a celebração. De quanto tempo vão precisar? Façamos uma cerimônia simples, sugeriu o pai, e em 2 ou 3 semanas poderemos oficializar a união. Laila não acreditava no que estava escutando, e menos ainda na extrema subserviência da mãe. Como podiam deixar que ela fosse viver com a família de Sadim no Paquistão? Seu desespero era quase incontrolável. Todavia, a jovem permaneceu sentada, sem esboçar reação. Estava cansada e não queria apanhar outra vez do pai, e quem sabe, até do futuro marido. Ele sentou-se mais perto, tomou-lhe a mão delicada entre as suas e lhe colocou no dedo um anel de noivado. Pronto, agora você é minha. Não vai mais à escola, não é? Laila ficará em seu quarto até o dia do casamento, assegurou o pai. Assim que o noivo saiu, Laila subiu correndo para o quarto e, jogando-se na cama, soluçava em desespero. Sentia-se sozinha, absolutamente abandonada e desprotegida. A recordação de todos esses fatos, que datavam de cerca de 3 semanas, vinha-lhe à mente na madrugada da véspera do seu casamento. Ela passara a noite em claro, imaginando o que fazer para se libertar.
Por mais que lhe repugnasse casar-se com aquele monstro, a vida não estava lhe dando alternativa. Pensava e pensava, em busca de uma saída. Nada que lhe ocorria parecia razoável. O desespero a dominava. Trancada naquele quarto de onde o pai a impedia de sair, sentia-se sem esperança. Sua vida havia acabado. Olhava as estrelas como a suplicar que algum milagre a levasse daquele lugar, daquela vida. Quando o dia amanheceu, havia tomado uma decisão. Bem cedo a mãe destrancou a porta e entrou, trazendo o vestido de noiva. Sem uma única palavra, vestiu-a e enfeitou-lhe a cabeça com um véu azul real, tendo brilhos em toda a volta. Era um lindo véu. A jovem ficou em silêncio, deixando a mãe vesti-la como quisesse. Ao final, a filha a colocou diante do espelho. É uma bela roupa para morrer, ela murmurou ao fitar a própria imagem. O que é isso, filha? Você não vai morrer, vai se casar. Sadim é um homem exigente, mas se souber levá-lo com submissão e paciência, ele a tratará bem. Laila não respondeu. Saiu do quarto acompanhando a mãe. Na sala, vários membros de ambas as famílias aguardavam a aparição da noiva. Essa desceu devagar e entrou na sala, olhou em torno e sentiu-se apavorada. Frente ao olhar dominador de Sadim, pediu: antes da cerimônia, eu gostaria de tomar o meu último chá como solteira, lá na cozinha. Quando a mãe fez menção de segui-la, insistiu que queria ir sozinha e afirmou que já traria também a bebida especial para o noivo. Quero fazer isso sozinha, pela última vez. Mesmo contrariado, o pai permitiu, avisando: 2 minutos e começamos a cerimônia. Laila foi até a cozinha e, entre lágrimas de desespero, procurou por todos os lugares até achar uma grande caneca, onde a mãe colocava o óleo usado. Derramou todo sobre a cabeça, o óleo escorreu pelo véu e desceu até os ombros. Ela pegou um fósforo e, toda encharcada, caminhou até a sala. Ao se aproximar o suficiente para ter certeza de ser vista por todos, riscou o fósforo e ateou fogo em si mesma. Num instante, as chamas se espalharam pela roupa altamente inflamável e ela entrou na sala como uma verdadeira tocha viva. Os gritos se multiplicaram pela sala diante da cena horrenda. As crianças foram logo retiradas e levadas para o outro cômodo. A filha correu para buscar algo que pudesse deter o desastre. Quando voltou, Laila estava estirada no chão, gritando e gemendo de dor. As chamas haviam se alastrado rápido, queimando-lhe todo o corpo. A mãe jogou-se sobre ela com um cobertor e foi auxiliada pelo pai a apagar o fogo sem muito esforço, mas a dor excessiva fizera Laila perder os sentidos. A filha chorava desesperada. Sadim, possuído pelo ódio, arrancara a aliança do dedo e gritava para o sogro que daquele jeito não ia querer a moça. Como Laila fizera isso com ele, que a desejara desde que a vira pela primeira vez, no dia do casamento com Farista. E agora estava ali, morta ou desfigurada, o que para ele era a mesma coisa. Levaram a jovem para o hospital, onde informaram que sofrera um acidente doméstico. Depois de longa espera, Laila foi finalmente atendida e instalada no centro de terapia intensiva. Ao ver a filha naquele estado, a filha não conseguia parar de chorar e lamentar a terrível sorte que se abatera sobre a sua vida, sua família, perder as 2 filhas de maneira trágica. Assim que Laila foi atendida e acomodada, o pai quis ir para casa. Não, interveio a filha. Eu vou ficar aqui com ela. Não vai ficar aqui o tempo todo. Ela deveria ter pensado antes de fazer o que fez. Não terá sua atenção. Não vou admitir.
Você tem responsabilidades em casa, com os outros. Por favor, deixe-me ficar ao menos até saber se ela vai sobreviver. Cansado de tantas contrariedades, Youssef acabou cedendo e foi embora sozinho. Na espera ansiosa por notícias médicas, a filha ficou aos pés da cama da filha, que permanecia desacordada. Capítulo 16. Rafaela preparava-se para dormir e ajeitava o travesseiro. Farista, sentada a um canto do quarto, estava angustiada e de súbito se pôs a chorar sem parar, num sofrimento alucinante. Com forte aperto no peito, a jornalista sentou-se na cama pensando em Laila. Imensa tristeza a invadiu, e não teve dúvida de que algo terrível acontecera à jovem afegã. Pulou da cama e ligou o computador à cata de alguma informação. Vasculhou os e-mails, internet, notícias de Cabul, sem nada encontrar. Suspirou fundo e inquiriu em voz alta: Onde está, Laila? O que houve com você? O que está acontecendo? Farista, escutando-a, gritava em seu próprio idioma: Você precisa ajudá-la! Ele vai matá-la como fez comigo. Laila corre perigo, eu sinto. Tem que ajudá-la. A jovem pesquisou ainda por algum tempo sem êxito, e como já era madrugada, deitou-se tentando dormir. Lembrou os olhos vivos de Laila e estremeceu. Aqueles olhos azuis, que eram tão familiares e tão queridos. Rolou na cama por algum tempo, agitada, como vinha sucedendo desde que chegara do Afeganistão. Nesse período, sonhos atormentados se repetiam quase todas as noites. Remexeu-se de um lado para o outro, buscando conciliar o sono. Quando finalmente adormeceu, viu-se correndo por um lindo campo verde, cheio de grandes árvores. Ainda que a sua aparência fosse diferente e que usasse roupas medievais, sabia que era ela. Depois, viu amarrada correndo atrás de um cavalo e em seguida sendo jogada como um animal, com outras pessoas, em uma enorme fogueira humana. À medida que o fogo ia queimando tudo, vislumbrou entre as labaredas aqueles olhos azuis inesquecíveis a fitá-la, marejados de lágrimas. Ela ardia em meias chamas. E o jovem que a trouxera correu na direção da gigantesca fogueira em desespero, tentando tirá-la. Queimou as mãos, os braços, queria salvá-la, porém era tarde demais. Envolvida pelas chamas, desfaleceu, enquanto ele era arrancado dali pelos soldados. Laila! Gritou várias vezes, e seus próprios gritos a acordaram. Eunice entrou no quarto e sentou-se junto da filha. Acorde, é outro pesadelo, está tudo bem, tudo bem. Rafaela sentou-se na cama chorando, e a mãe procurou acalmá-la. Foi somente um sonho, já passou. Não passa, mãe, não passa. Esse sonho não passa nunca. Sempre o mesmo sonho, a mesma dor, o mesmo fogo. E os mesmos olhos azuis, os olhos de Laila. Vou trazer um chá para ver se você se acalma. A filha concordou com um gesto de cabeça. Quando Eunice retornou com o chá, ouvindo-a questionar: Por que eu tenho sempre esse sonho? Por que esse pesadelo me persegue? O que está acontecendo comigo? Eu nunca tive nada disso. É que essa viagem mexeu demais com você. Tome tudo, vai melhorar um pouco. Quer um comprimido para dormir? Não. Se o chá não ajudar, eu tomo. Engoliu todo o chá na tentativa de se tranquilizar e devolveu a xícara com as mãos trêmulas. É bom ter alguém para cuidar de mim. Deitou-se e acomodou sobre os lençóis. Dá até medo de dormir. Você deve procurar um terapeuta, minha filha. Precisa entender esses sonhos e descobrir o que significam. Você acha? Estou certa de que algumas sessões de terapia
só lhe farão bem. Rafaela pensou um pouco e então falou decidida: não, eu preciso encontrar Laila e saber o que está havendo com ela. Nenhuma notícia ainda? Nada. É isso. Está realmente lhe tirando o sossego. Olhe, se não conseguir falar com ela nos próximos 2 ou 3 dias, eu vou para Cabul. E o seu trabalho? Peço licença, tiro férias, sei lá. Eu preciso ter notícia daquela menina e logo. Rafaela fechou os olhos e reviu os lindos olhos de Laila. Na casa de Luana, depois que Elsa saiu do quarto, a jovem caiu em pranto convulsivo. Eva e Amaro se aproximaram da neta e deram sequência ao tratamento espiritual intensivo que lhe dispensavam desde que deixara o hospital. Na verdade, vinham cuidando dela, fortalecendo-a e lhe inspirando ideais elevados mesmo antes da descoberta do envolvimento de Bernardo com Michele. Como já sabiam, buscavam prepará-la para enfrentar a situação com equilíbrio. Os dois conheciam bem o passado de Luana e Bernardo e os compromissos assumidos por ambos perante as leis divinas, bem como as provas que ela deveria enfrentar a fim de crescer e resgatar alguns de seus débitos. Aplicaram-lhe passes para acalmá-la e infundir-lhe energias positivas. Depois de um prolongado esforço, Luana pegou no sono. Assim que o corpo físico adormeceu, o espiritual desprendeu-se com a ajuda de Eva, que a amparava. Envolvendo-a em suave abraço, a avó disse: minha querida menina, você está segura conosco. Eu preciso vê-lo, eu quero ir ao encontro dele. Não, filha, por favor, não deve fazer isso. Já tentou antes. Ele trouxe apenas tristeza e sofrimento. Fique aqui, precisamos conversar. Não, eu quero vê-lo, ficar com ele. Eva tentou segurá-la, mas o poder da ideia fixa fez Luana sair correndo para a rua e ir até o flat onde o marido estava hospedado. Eva e Amaro a seguiram à distância. Não poderiam interferir em sua decisão, em seu livre-arbítrio. Ela entrou no quarto do marido, que estava vazio. Bernardo passava a noite na casa de Michele e Luana desconhecia o endereço. Sentou-se na cama e chorava, gritava, esmurrava o colchão. Onde você está? Aposto que está nos braços daquela... A avó aproximou-se e, tocando-lhe os braços com ternura, pediu: vamos, querida, vamos para casa. Por que isso está acontecendo comigo, vó? Por quê? Ele destruiu tudo que nós construímos juntos. Os bons amigos abraçaram a neta e a deixaram chorar por um longo tempo, procurando transmitir-lhe todo o amor que sentia. Espíritos ligados que eram desde muitos séculos. Luana, por sua vez, aos poucos foi serenando. Por fim, fitou a avó e falou: você está sempre por perto quando eu durmo. Eu não entendo bem. Sim, querida, e sei a dor que está sentindo. Eu posso senti-la dentro de mim. Mas você precisa lutar, superar, recomeçar. Como, se eu não tenho forças? Eu quero morrer. Comece tirando da mente esse pensamento fixo de pôr fim à sua própria vida. Caso tenha uma atitude dessas, mais mal trará sobre si própria e também sobre os seus filhos. Não vai adiantar em nada e nem trará Bernardo de volta. E o que o trará? O que o devolverá meu marido? O que devo fazer para reconquistá-lo? Somente ele poderá decidir isso. Vocês dois têm compromissos nessa vida. Bernardo está abandonando os dele. Não abandone também os seus. Mais cedo ou mais tarde, ele colherá os frutos dessa deserção. Fique firme e lute pela sua vida, pela sua felicidade. Ainda que isso não o traga de volta, certamente impedirá que você perca a sua encarnação. Mesmo que Luana não compreendesse aquilo claramente, Eva aproveitou a atenção da neta
e, acariciando-lhe os cabelos, prosseguiu: Você tem os seus débitos a ressarcir, seus caminhos a refazer. Precisa ser forte para vencer. Que débitos são esses? Do que você está falando? O que foi que eu fiz? Nessa encarnação, nada. Em outras, porém, você semeou o que colhe nesse momento, minha querida. Eu não sei o que quer dizer. Procure informar-se sobre a lei de causa e efeito. Eu não acredito nessas baboseiras. É bom conhecer minha filha para compreender o que está vivendo. Vai ajudá-la. Por que você não me ajuda a reconquistar o Bernardo? Não pode? Eva sorriu, afagando o rosto da neta, e falou com doçura: Estamos fazendo tudo o que está ao nosso alcance, mas a decisão é dele. Não podemos forçá-lo. Já conversamos bastante com seu marido enquanto dorme. Já lhe mostramos as consequências de sua desistência. Não nos cabe interferir além disso. A decisão é dele. Repito. Luana chorava muito e, por fim, os avós a reconduziram para sua cama, em casa. Assim que ela chegou e viu seu corpo, assustou-se. Fique tranquila, é o seu corpo físico que repousa, explicou Eva. E esse corpo? O que é? O seu corpo espiritual, sutil. Então, espírito existe mesmo? O que acha que somos? Um sonho? Acomodando a neta ao corpo físico, a avó recomendou: Durma, querida. E ao acordar, não esqueça, precisa encontrar forças e caminhos para superar a sua dor. É possível, creia. Pense em seus filhos, dedique-se a eles. Eu amo o Bernardo, ele é meu. Não possuímos as pessoas, elas são livres. Por que eu estou passando por isso? No momento certo, você saberá. Eu quero saber já, eu preciso saber. Por ora, deve concentrar-se suas energias na luta contra esse desânimo, a que vem se entregando. Mais tarde, quando estiver fortalecida, virá a conhecer as razões e origens do sofrimento presente. O importante a saber agora é que há muito trabalho para você nessa vida. Muitos compromissos a aguardam, não só com seus filhos, como com a vida, com as outras pessoas que a cercam, inclusive a sua mãe. Tudo é aprendizado e crescimento, quando recebemos as lições da vida com humildade. Valorize a aflição de hoje e aproveite para aprender com ela e crescer para o bem. Aplicando passes sobre o centro de forças da neta, Eva e Amaro buscavam revigorar a jovem, que, retornando ao corpo denso, adormeceu, para logo despertar entre lágrimas. Que sonho fora aquele? Onde estaria Bernardo àquela hora? Sentou-se na cama e não conteve os soluços. Marcelo, que percebia quando a mãe chorava alto, veio na ponta dos pés para não acordar a avó. Chegou perto e ficou escutando. Como a porta estivesse entreaberta, empurrou-a e ficou olhando para a mãe, sentada na cama, abraçada aos joelhos. Buscava coragem para falar e enfim balbuciou: Mãe. Luana ergueu a cabeça e olhou-o em silêncio. Mamãe, quer que eu durma aqui com você, para que se acalme? Indagou o filho hesitante. Sem obter resposta, entrou bem devagar, pegou um copo de água e entregou nas mãos dela. Depois, sentou-se ao seu lado, tentando limpar-lhe as lágrimas, e pediu: É melhor que se deite, mãe. Precisa descansar. Acabei de ter um sonho estranho. O menino se estendeu na cama, no lugar que antes era ocupado pelo pai, e anunciou firme: Pode deixar que eu vou dormir aqui, junto de você. Assim não vai ficar com medo. Você precisa acordar cedo para ir à escola, ela alertou, tentando esboçar um sorriso.
Eu vou cuidar de você, mãe. Deite-se, não chore. Luana acomodou-se e ficou calada, dominando a muito custo o ímpeto que sentia de sair dali correndo e destruir a própria vida. Imersa na amargura, ela não registrava os conselhos e sugestões constantes que Eva e Amaro lhe transmitiam, principalmente durante o sono físico. Encarcerara-se na dor que nutria e na imensa pena de si mesma. Sentindo-se traída e vitimada, não opunha a mínima resistência interior à depressão. A cada dia mais se desinteressava dos filhos e de si mesma. Já não lhe importava se os meninos haviam comido ou não, se iam à escola ou faltavam. Não se preocupava com a mãe e nem pensava em como ela dava conta do próprio lar, do trabalho e das demais atividades do seu dia a dia, além de supri-la em todos os compromissos e necessidades de que se desligara. Até o contato com Rafaela não a animava, como nos primeiros dias. O único foco de sua atenção estava em Bernardo e Michele e em como ambos haviam destruído a sua vida. Não obstante os enormes esforços de Eva, a neta não reagia. Rafaela, que mal tinha forças para lidar com as próprias tristezas e frustrações, visitava a prima com frequência. Estava apreensiva por ela, sem saber como ajudá-la. Não contou nada sobre o encontro com o cunhado no restaurante para não piorar ainda mais a situação. Convidava-a para sair, levava-a a fazer compras, tentava distraí-la tanto quanto podia. Mas nem essas ocasiões a prima demonstrava qualquer entusiasmo. Saía porque não aguentava a insistência de Rafaela e de Elsa. Para encurtar a discussão, cedia. Naquela tarde, as duas passeavam pelo shopping, quando Luana afastou-se da prima, alegando que ia ao banheiro. Espere, eu vou provar essa calça e vou com você. Não precisa, o banheiro feminino é aqui perto. Vi quando chegamos, eu vou rapidinho, 5 minutinhos, enquanto experimenta a roupa. Ante a hesitação da prima, tranquilizou-a e, tocando em seu braço, insistiu: eu volto já. Vocês precisam confiar em mim, afinal, como querem que eu melhore, se me sufocam com tantos cuidados? Ainda a contragosto, Rafaela acabou anuindo. Mas não demore. Eu vou atrás de você com todos os seguranças. Luana esboçou um ligeiro sorriso no canto da boca e saiu dizendo que estaria de volta antes que a outra terminasse as compras. De fato, a loja estava cheia e Rafaela fazia o pagamento no caixa quando ela reapareceu, trazendo uma sacola de supermercado. O que você comprou? Umas guloseimas. Mostrou pacotes de salgadinhos para a gente comer durante o filme. Por que não disse que ia comprar? Eu tenho um predileto. Sem esperar, Luana tirou 2 saquinhos de petiscos preferidos da prima, comentando: e eu não conheço as suas preferências? Assistiram ao filme e Rafaela sentiu-se ligeiramente animada. Pensou que talvez ela estivesse esboçando os primeiros sinais de melhora. Ao final da sessão, levou a prima para casa, entregou-a aos cuidados de Elsa e foi direto para a sua. Sentia-se particularmente cansada naquela noite. Logo que entrou, acomodou-se na cama e, no entanto, apesar do cansaço, não conseguia dormir. Aquela insônia persistente a estava enlouquecendo. Era quase meia-noite quando fechou o livro que resolvera ler e foi até a geladeira procurar alguma bebida que pudesse anestesiá-la. Abriu uma cerveja e, ao tomar o primeiro gole, o telefone tocou. Assustada, atendeu depressa e ouviu a voz da tia, que chorava, incapaz de falar. — O que foi, tia? O que aconteceu? Rafaela perguntava, temendo a resposta que já imaginava. Sua prima. Elsa não pôde prosseguir. Onde você está? No hospital. Por quê? O que houve? Acabei de internar Luana.
Eu vou para ir agora mesmo, avisou sem deixá-la terminar. Eunice já estava na sala quando a filha desligou. Luana está no hospital, vou para lá, informou Rafaela, já se dirigindo ao quarto, seguida pela mãe. O que aconteceu? O que você acha? A jovem chegou rápido ao hospital e correu ao encontro da tia, que ao vê-la balbuciou. Obrigada por vir. A sobrinha a olhava sem coragem de perguntar o que sucedera. Seu coração batia descompassado, temendo a resposta. Elsa foi quem se antecipou e explicou. Ela tomou veneno. O quê? Disseram que foi veneno e dos fortes. Não temos essas coisas em casa, não sei como conseguiu. Rafaela estremeceu, lembrando-se da sacola de compras nos braços da prima horas antes. Sentou-se para não desmaiar, sentindo tudo rodar. Antes de me deitar, eu fui ao quarto dela ver se estava bem. Elsa prosseguiu. Encontrei-a desacordada, com um batimento cardíaco fraquinho. Chamei o resgate. O pior é que não informaram seu estado. Eles não dizem nada. Não teve condições de continuar. Rafaela, sentada ao seu lado, mantinha-se igualmente muda. As lágrimas lhe desciam pela face, enquanto lhe vinham à mente apenas o rosto alegre da prima, quando se divertiam juntas. Queria consolar a tia, falar alguma coisa que pudesse ajudá-la. Porém não tinha ânimo, não tinha esperança, não tinha nada no íntimo que lhe transmitisse forças naquele instante. Permaneceu junto dela em silêncio, olhando o chão. Eram mais de 3 horas da manhã quando o médico de plantão procurou pelos familiares. Elsa e Rafaela ergueram-se em angustiada expectativa. O quadro dela é gravíssimo. Fizemos mais de uma lavagem estomacal, mas infelizmente o veneno agiu muito depressa. Realizamos vários exames e constatamos que houve danos nos órgãos internos, com diversos focos de hemorragia. Estamos fazendo tudo o que é possível, porém, o caso é extremamente delicado. Ela está na UTI e, se quiserem, pode vê-la. Deve, inclusive, chamar a família, filhos, irmãos, todos. Acompanhando a tia, Rafaela sentia as pernas não lhe obedecerem. Moles e trêmulas que estavam. Caminharam devagar, uma apoiando na outra. Seguindo o médico, entraram e ficaram algum tempo com Luana. Não havia muita esperança. Pela manhã, muito cedo, mal o dia clareou, Giovanni apareceu no hospital. Por que não me avisou? Eu teria vindo antes. Soube somente agora quando liguei para sua casa. Desculpe, eu não me lembrei. Não dava para pensar em nada, murmurou Rafaela exaurida, com os olhos vermelhos do choro inconformado. Depois de tomar ciência de toda a situação e verificar o boletim da manhã, ele insistiu com a namorada. É melhor descansar um pouco. Você precisa estar forte para ajudar Luana quando acordar. Ela está em coma, Giovanni. Não vai acordar. Você não pode saber. Não é Deus. Deus não existe. Será que você não entende? Não há ninguém lá em cima cuidando de nós. Ignorando a reação da namorada e segurando firme seus ombros, ele continuou. Escute, Rafaela. Você precisa ter fé. É disso que todos precisam numa hora como esta. Bernardo, que fora notificado do ocorrido pela babá dos filhos, surgiu na porta da sala de espera. Ao vê-lo, Rafaela não se conteve. Levantou-se e foi direto em sua direção, xingando e chutando. O que faz aqui? Você é o único responsável por isso. A culpa é toda sua. Ele estava lívido e não ousou responder. Saia daqui. Não vai vê-la, seu traidor. Giovanni teve que pedir auxílio a uma enfermeira, que trouxe um tranquilizante. Ele afastou a jovem de Bernardo e a fez engolir o comprimido. Elsa deu todas as informações ao genro
explicando a gravidade da situação. Pouco depois, ele se retirou. Apesar da insistência do namorado, Rafaela passou o dia no hospital esperando um milagre, uma boa notícia. No final da tarde, o médico passou uma posição. O estado continua gravíssimo, embora estabilizado, e não temos como prever nada. É impossível qualquer prognóstico. Temos que aguardar para ver como o organismo dela vai reagir. Estamos fazendo tudo ao nosso alcance. Giovanni, que deixara o hospital no início da tarde, retornou à noite e com muita insistência conseguiu levar Rafaela para casa, a fim de descansar. Ela tomou um calmante e dormiu profundamente. Desde esse dia, a jornalista alternava as visitas ao hospital e os compromissos de trabalho. Se a sua produtividade já havia caído muito devido à dificuldade de concentração, agora não chegava a completar matéria alguma. Várias foram iniciadas e interrompidas após a triste ocorrência com a prima. Resolveu então pedir uns dias de folga para tentar reorganizar a sua vida. A preocupação do namorado era crescente. Rafaela não parava de emagrecer. Só falava na prima e de vez em quando se lembrava de Laila. O relacionamento deles ia se deteriorando e a sentia cada vez mais afastada. Sabia que ela necessitava de ajuda e que, a menos que tomasse logo uma atitude, seria dominada pela depressão. Nos dias que se seguiram, a jovem procurava inutilmente lutar contra o desânimo que a imobilizava. A vida, para ela, havia perdido o sentido. O problema para dormir aumentava e pegava no sono. Sempre agitado, somente de madrugada, ou a poder de fortes medicamentos. Quando o sol apontava de manhã, já despertava. Tão logo abria os olhos, a cada novo dia, um calafrio lhe percorria o corpo inteiro. Virava-se de um lado, sem vontade de se levantar. Fechava os olhos e tentava dormir outra vez. Não podia acreditar que Luana, mais que uma prima, praticamente a sua irmã, a sua melhor amiga, estava entre a vida e a morte, numa cama de hospital. Por fim, arrastava-se para fora da cama e colocava-se sobre o chuveiro, buscando, no choque do banho gelado, reencontrar o ânimo. Já fazia quase 10 dias que Luana fora internada. Seu quadro permanecia grave e ela inconsciente, profundamente sedada. Rafaela saiu do banho e foi até a cozinha, trazendo nas mãos uma xícara de café. No meio do corredor, cruzou com a mãe, que indagou: já vai se enfiar no computador? Não pretende ir à redação hoje? Não me sinto bem. Eu vou ficar e trabalhar aqui. Já é a segunda vez nessa semana e você acaba de voltar ao trabalho. Não acha que isso pode prejudicá-la? Que se danem. Não quero nem saber. Se quiserem, que me mande embora. Não estou nem aí. O que está dizendo, filha? Você adora o seu trabalho e que se dane tudo. Eu não quero nem saber. Você tem seus compromissos, as suas contas para pagar. Eles que me demitam e paguem tudo o que me devem. Você se alimentou direito? Por favor, deixe-me. Eu quero ficar sozinha. Eu estou sem fome. Assim, quem vai acabar morrendo primeiro é você. Eunice explodiu. Precisa cuidar da sua saúde. Não come direito desde que chegou daquela maldita viagem. Está cada vez mais abatida. E o que você queria? Minha prima está morrendo, não entende? Como queria que eu estivesse? Não vai resolver as coisas ficando desse jeito. E como se resolve as coisas? Ignorando-as como você, que só visitou Luana 2 vezes, fingindo que nada está acontecendo? Fugindo da realidade fica fácil, não é?
Não estou fingindo, estou apenas vivendo a minha vida. Você é muito egoísta. Diz que se preocupa com seus pacientes, que precisa atendê-los, pois eu acho que, na verdade, você é uma covarde. Não tem coragem para ficar ao lado da sua irmã e da sua sobrinha, a sua única sobrinha. Quem é você para acusar alguém de egoísta? Acha que se preocupa com os outros? Muito mais do que você, com certeza. Entrou no quarto, bateu a porta e trancou-a por dentro. Por mais que Eunice insistisse, pedindo para entrar, a filha não destrancou a porta. Sentou-se diante do computador e abriu seus e-mails. Havia um de Madeleine e o abriu apressada. Relatava o ocorrido com Laila e contava que a garota estava internada no hospital, melhorando lentamente. Enviou algumas fotos que mostravam o estado em que ficara a menina. Ao terminar de ler a mensagem, Rafaela atirou a xícara na parede com toda a força, gritando enfurecida. Em seguida, sentou-se no chão a chorar desesperada. Farista, apesar de não compreender nem o idioma da jornalista e nem o do e-mail, captava-lhe os pensamentos e vira as fotos. Por isso, recebeu com o mesmo impacto as informações sobre a irmã. Gritava e gemia, ajoelhada num canto, em condições lastimáveis. Seu corpo espiritual trazia ainda as marcas da forma como perdera a vida. O ódio e o desespero que a dominavam tornavam seu olhar aterrador. Rafaela, unida ao espírito da afegã, experimentava dor tão imensa que sentia como se fosse morrer de tristeza. Naquele momento mergulhava em profundo ódio pelos homens, por todos, por tudo. Chorou estendida no chão por um longo tempo. Depois ficou prostrada, de olhos arregalados, perdidos no vazio, sem desejar se mover, sem energia para mais nada. E assim passou quase todo o dia, sem ânimo sequer para deitar-se na cama. Não lhe saía da mente as imagens de Laila, tão poucos detalhes que lhe narrava Madeleine na mensagem do e-mail. Ela quase podia ver como fora o encontro da concierge com a jovem que atentara contra a própria vida. Pensava também em Luana e não lhe restava nenhuma vontade de viver. Aguardem, a história continua.